pessoal dos primeiros anos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana com aula de física para fechar o conteúdo sobre leis de Newton. Lembrando que nós estamos próximos da nossa quarta avaliação, que vai ser via SIGA, né? Então vocês comecem a se preparar com isso. Vai ter uma lista complementar logo em breve que será disponibilizada para vocês, com mais exercícios para vocês continuarem exercitando, né? Continuarem treinando as aplicações de leis de Newton e também de movimento circular uniforme, tá? Que são os nossos assuntos que serão tratados na nossa avaliação. Hoje nós vamos fazer o fechamento com aplicações de leis de Newton, né? Nós vamos trabalhar com alguns exercícios que nós chamamos de clássicos da física. Por quê? Porque qualquer livro que vocês pegarem sobre física, né, e abrir lá no capítulo de dinâmica, esses exercícios vão aparecer. Então a gente tem que saber como trabalhar com esses exercícios, né, mesmo que seja da forma mais simples possível. Porque se eu tiver um exercício um pouco mais complexo, envolvendo mais coisas, se eu sei já como iniciar ele, eu já tenho uma boa maneira de como resolver um exercício de maior complexidade, como eu estava falando com vocês. Então a aula de hoje é basicamente fazer uma revisão das leis de Newton novamente, né? Porque é sempre importante a gente estar com bastante clareza com relação às leis. E depois nós vamos montar, né, o ferramental para resolver problemas de física que envolvem esses exercícios clássicos, né? Quais são esses exercícios clássicos, né? As duas caixas presas por cordas por meio de polia que se movem em eixos diferentes de atuação, né? Uma caixa movendo no eixo horizontal e outra no caixa no eixo vertical. E depois nós vamos fazer o plano inclinado, onde vocês vão observar, né, que nós temos alguns detalhes que nós precisamos respeitar para resolver o plano inclinado. Fazendo isso, nós fechamos o nosso conteúdo e estamos prontos, né, para fazer uma avaliação e seguir com o conteúdo logo em seguida, né, que vamos falar sobre trabalho e energia mecânica e conservação de momento. Então essas são as nossas próximas etapas, né, com essa aula que está fechando agora neste momento. E vamos começar, né? Começando pela revisãozinha, como eu comentei com vocês, né? Então, basicamente, relembrar vocês que quando eu falo sobre as leis de Newton, as leis de Newton são três. A primeira lei, que é a lei da inércia, que fala sobre a questão da força resultante sobre um objeto ser igual a zero. Se um objeto está se a soma de todas as forças sobre um objeto é igual a zero, ele pode estar em duas situações, né? Equilíbrio estático, como vocês muito bem sabem, né? O repouso, equilíbrio estático, que é repouso, e o equilíbrio dinâmico, que seria a situação do nosso objeto em dinâmico, que seria a situação do nosso objeto estar em MRU, ou seja, a aceleração dele é igual a zero, ele tem velocidade constante, ele não está sendo acelerado. Por quê? Se um objeto está sendo acelerado, nós entraremos numa outra etapa das nossas leis de Newton, né? Nós estaremos então agora falando da segunda lei de Newton. Então quando um objeto é acelerado, significa o quê? Significa que a força resultante sobre ele é diferente de zero. E a gente então dessa forma nós teremos um objeto sendo acelerado. E como é que ele vai acelerar? Da seguinte forma, né? A gente vai ter que trabalhar que a força resultante sobre um objeto vai ser igual ao produto da sua massa vezes a aceleração. Então desta forma aqui, nós construímos uma maneira de descrever o movimento de um objeto, né, a partir da sua origem, a origem de uma força que atua sobre ele. Beleza? Essa aqui então seria a segunda lei, a lei da força. E como vocês sabem, né, nós temos uma terceira lei. A terceira lei que seria a lei da ação e reação, onde é aquela situação onde nós temos dois objetos em contato e nós empurramos esse primeiro objeto com uma força. O que vai acontecer, né? Esse objeto 1 vai acabar empurrando o objeto 2 com uma força 1, 2. E o objeto 2, por reação, vai acabar empurrando a força F com uma força F2, 1, o objeto 1. Ou seja, nós teremos então o que nós chamamos de para-ação e reação, onde essas forças são forças de mesma intensidade, porém e mesma direção, porém apresentam sentidos opostos, né? Então toda vez que nós aplicamos uma força sobre um objeto,
esse objeto aplica uma força de igual e mesma intensidade sobre nós, porém de sentido oposto, tá? Então, se a gente levar em conta essas 3 leis sempre no trabalho da dinâmica, né, nós teremos um bom caminho para começar a resolver e obter os resultados necessários que muitas vezes os exercícios nos exigem, tá? Nós temos todo o ferramental aqui para resolver os exercícios. Então, por isso que eu vou começar aqui já fazendo esse primeiro exercício, que é um exercício de 2 blocos presos por uma corda, né, com uma polia no meio, como vocês estão observando ali. E basicamente o que eu quero analisar, o que eu quero obter nesse exercício é a sua aceleração e a força de tração na corda, né? A força de tração na corda que tem aqui sobre esses 2 objetos. Galera, lembrando da última aula, né? Quando nós falamos de forças especiais, o que nós precisamos lembrar? O que nós precisamos fazer primeiramente para resolver um exercício como esse? Nós precisamos analisar bloco a bloco e colocar lá e deixar à mostra todas as forças que aparecem nos sistemas atuando sobre cada bloquinho. Então, por exemplo, aqui ó, no bloco 1, vamos analisar o bloco 1. O bloquinho 1, quais as forças que atuam sobre ele? Vamos observar, né? Então nós temos um sisteminha aqui que está preso por cordas. Possivelmente essa corda aqui então tá puxando esse meu bloco. Está puxando esse meu bloco através da força de tração, né? Nós temos cordas, as cordas são tracionadas, né? Então por isso aparecem forças de tração sobre ela. Nós temos a força de tração atuando sobre esse meu primeiro bloquinho, né? O que mais que nós temos de forças aqui? Nós temos uma força a peso que está atuando para baixo, certo? Sempre atua vertical e para baixo. Como resposta da superfície nós temos a força normal, que vai estar atuando verticalmente para cima sobre esse bloco. E o que mais? Nós temos, como o próprio exercício já salienta, né? Nós temos essa constante de atrito que vale 0,2, o que significa que nós temos então agindo naquela superfície, né, onde está pertencente aquele bloquinho, onde aquele bloco está colocado, uma força de atrito. Como é que é o comportamento da força de atrito? É um comportamento que tem uma direção e um sentido oposto desculpa, a direção é a mesma, porém o sentido oposto ao movimento que está sendo esperado, né, que seja realizado. Ou seja, a tendência é que nós teremos uma FAT, que é a força de atrito, ela atue nessa direção aqui, né? Porque nós temos uma corda puxando o bloquinho, ou seja, nós temos uma força de atrito atuando na direção contrária do movimento do bloco, né? Da tendência de movimento do bloco. Então, se a gente fosse representar aqui todas as forças que atuam, né, em termos das direções, aqui então, por exemplo, aqui ó, na direção de Y, esse bloco não tem movimento. Se ele não tem movimento, então eu tenho a primeira lei de Newton, onde a soma de todas as forças, por exemplo, a normal menos a peso. E por que eu estou subtraindo pelo valor da peso? Porque se vocês lembrarem, né, ó, as direções de movimento, a gente vai ter que respeitar sempre essas direções vetoriais. Se algo está para cima é positivo, se algo está para baixo é negativo, se algo está para a direita é positivo, se algo está para a esquerda é negativo. E se eu estou aplicando a primeira lei, porque não temos movimento na vertical, o bloquinho não vai sair voando para cima nem para baixo. Então nós temos que a primeira lei é força resultante igual a zero. Ou seja, eu vou somar todas as forças e vou igualar a zero. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Logo a gente conclui que a normal é igual a peso. Então nós temos um primeiro... Isso aqui é meio óbvio, eu já tinha explicado na última aula, né? A gente já tem então um primeiro resultado que significa que a força normal é igual a força peso. No eixo, isso aqui seria no eixo Y, né? No eixo vertical. Eixo vertical. Se a gente for analisar agora o eixo horizontal, o que acontece? Nós teremos um bloco sendo acelerado, certo? Então, se ele está sendo acelerado, nós temos a segunda lei porque ele pode sair em movimento. Então, quais são as forças que atuam nesse segundo bloquinho aqui, nesse primeiro bloquinho? No eixo horizontal, nós temos a força de tração que puxa para a direita, nós temos a força de atrito que puxa para a esquerda e só. Se nós estamos aplicando a segunda lei, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então isso aqui seria no eixo horizontal. Eixo horizontal. Beleza, gente? Então olha só, nós aplicamos, nós temos agora uma equação para o eixo vertical e uma equação para o eixo horizontal. Qual é o detalhe que nós devemos tomar cuidado aqui? Um detalhe que nós devemos tomar cuidado é que esta força aqui, a força de atrito,
ela depende, a FAT, ela depende da normal e da constante de atrito. Então é importante que eu obtenha já o valor dessa força normal, que como a gente observou aqui, ela é igual à força-peso. Ela está anulando a força-peso. Então é fácil da gente obter, porque a gente lembra que a força-peso é igual a massa vezes G, onde G é a aceleração da gravidade. Então a força-peso vai ser igual a 3 kg vezes 10, que é igual a 30 newtons. O que significa para nós que a força normal também tem 30 newtons de força. Que torna algo muito simples agora para a gente obter o valor da força de atrito que está atuando ali. Porque a força de atrito é normal vezes a constante de atrito. Então isso aqui vai ser 30 vezes 0,2. Isso aqui vai ser igual a 6 newtons, né? Então 6 newtons de força. Confere aí comigo, né? 30 vezes 0,2. 6 newtons, perfeito, né? Então nós temos uma força de atrito de 6 newtons atuando sobre essa caixinha. Então na hora de a gente reescrever essa equaçãozinha aqui com a FAT, novamente nós vamos poder substituir o valor ali por 6 newtons, porque nós já descobrimos o valor dessa força. O que mais que nós temos aqui? Eu vou analisar agora a caixinha 2. Na caixa 2 teremos movimento na vertical. Na vertical nós teremos movimento, né? Na horizontal não tem, porque a gente não está considerando que essa caixa está balançando para os lados, né? Ela está só descendo ou estará subindo. Então ela só pode ter movimento no eixo vertical devido à força peso, ou no eixo vertical aqui para cima devido a uma força de tração que aparece na corda, que mantém ela presa a outra caixa, certo? Então, se a gente for escrever as equações para o bloco 2, que eu vou escrever aqui do lado, ó, como é que ficam as equações para o bloco 2? Nós só temos o eixo vertical para atuar aqui. Nós temos então a força de tração, que está puxando para, nesse caso aqui, para a direita, para cima, né? Menos a força peso, tá? Que é igual, aí a gente vai ter que fazer uma análise aqui. Olha só. Eu vou multiplicar pela massa 2 aqui, a massa 2, aqui é a massa 1. Nós temos que tomar um cuidado, que é o seguinte, pessoal. O seguinte cuidado. Este movimento do bloco 2, eu vou pegar uma outra caneta aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O movimento do bloco 1 é bem possível que seja esse aqui, né? Que ele seja acelerado para a direita. Beleza, isso é uma aceleração positiva porque está no sentido positivo dos movimentos. Já a caixinha 2, a tendência é que ela caia para baixo, não é? Não é essa a tendência? Então, significa que ela vai ser acelerada com um sinal negativo. Então, na hora de escrever aqui, ó, a aceleração, eu tenho que considerar esse sinal, porque isso aqui tudo é vetor. Então, o sentido em que o movimento acontece, ele é importante para a minha análise. Então, sempre é importante vocês lembrarem dessas relações aqui dos sinais, né? Se vocês respeitarem isso aqui, o nosso problema vai sempre dar certo. Então, dessa forma, nós temos tração menos peso, que é igual a menos massa 2 vezes aceleração. Então, eu tenho uma equação para o bloco 2 e eu tenho uma equação para o bloco 1. O que eu sei, gente? O que eu sei, tá? Eu vou diferenciar as trações aqui, ó. Vou chamar essa aqui de tração linha, tá? Essa aqui é a tração linha, que é do bloco 1, que está atuando sobre o bloco 1. O que eu sei, pessoal? Eu sei que tudo isso aqui que está acontecendo, né, vai acontecer com a mesma aceleração. Então os dois blocos terão aceleração iguais. E eu sei que as forças de tração que atuam na corda são iguais também, porque a corda é a mesma. A corda que prende os dois blocos é a mesma, né? Então tanto a tração T como a tração T', elas têm a mesma intensidade. Então, partindo desse princípio, eu sei que a tração T é igual à tração T' e a aceleração do bloco 1 é igual à aceleração do bloco 2. Então eu tenho um vínculo para resolver esse exercício. Eu tenho um vínculo que pode juntar as nossas duas equações. Então olha só, para o bloco 1, o que eu vou ter? Eu vou ter então tração menos FAT, tração linha menos FAT. Quanto que vale a FAT mesmo? 6 newtons, né? Então nós temos 6. Que é igual à massa do bloco 1. Quanto que vale a massa do bloco 1? 3 quilos. 3 vezes aceleração. Para o bloco 2, o que eu vou ter? No bloco 2 eu vou ter tração menos peso. Então eu tenho
a tração T menos o peso. Qual é o peso do bloco 2? Ó, vamos fazer aqui rapidinho. Ó. O peso do bloco 2 vai ser a massa dele, 7 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então o peso do bloco 2 é 70 newtons. Então eu vou colocar aqui, ó, tração menos peso, 70, que é igual a menos 7 vezes A. Perfeito. Tá aí. Né? O que acontece, gente? Nós temos então uma equação, duas equações, que têm vínculos, né? Elas têm vínculos entre si, que são a tração e a aceleração, que são exatamente as grandezas físicas que eu quero descobrir no meu exercício, o valor da tração e o valor da aceleração. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso aqui através de um sistema de equações. Como eu disse na última aula, né? Se eu tenho 2 blocos, eu sempre vou ter 2 equações. Se eu tenho 3 blocos, eu vou ter 3 equações. E assim por diante, tá? Então, para resolver esse exercício, é simples, pessoal. É simples. Eu vou pegar e vou isolar esse valor de t, porque eu sei que os t são iguais. Então, eu posso substituir depois um t sobre o outro. Então, nesse caso aqui, o meu t, ele vale... Esse 70 ele pode ir para o outro lado e ele fica positivo. Então, fica mais 70 menos 7A. Então, o meu t vale 70 menos 7A. E esse aqui é o mesmo valor do t', que eu posso então colocar lá na equação inicial, né? Jogar aqui, ó, nessa primeira equação e ver como é que fica. Então o meu t', que é o mesmo valor de t, vale 70 menos 7A menos 6, que é igual a 3 vezes A. Então nós temos 70 menos 7A menos 6, que é igual a 3A. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara que tem 7A junto com o outro lá que também está multiplicando por A. E vou manter os números que estão isolados aqui desse lado. Nós teremos então 70 menos 6, 64. Que é igual a, passo para o outro lado, 3A mais 7A. Ou seja, nós temos 64 que é igual a 10A. Como consequência disso, o valor da aceleração vale 64 sobre 10, que é um valor de 6,4 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira caixinha, ela vai ter uma aceleração de 6,4 metros por segundo ao quadrado, como a gente está observando aqui. Beleza? E a tração? Bom, eu já tenho uma equação para tração. Olha lá. A tração, ela é 70 menos 7 vezes... a aceleração. Quanto que vale a aceleração? 6,4. Então, qual é o valor da minha tração? 70 menos 7 vezes 6,4, só fazendo a calculadora, 44,8. 44,8. Então, a minha tração vale 70 menos esse valor, 25,2. Então, nós temos uma tração de 25,2 newtons de força. E esta é a resolução do meu exercício. Né? Não é um exercício que demanda muitos cuidados, né? Matemáticos, como vocês estão vendo aqui. É só montar as equações. Se eu sei resolver sistemas de equações, bom, eu vou terminar o meu exercício. Porque certamente eu vou ter uma facilidade para resolver, que não são sistemas de equações muito complexos, como vocês estão vendo aqui. Porém, se eu ainda não sei resolver um sistema de equações, eu vou ter que revisar isso. Tá? Eu vou ter que achar um jeito de começar a revisar, procurar na internet aí maneiras com exercícios próximos a esse, né, para eu poder conseguir resolver esse tipo de exercício, tá? Lembrando que lei de Newton vai sempre envolver vetores e vai sempre envolver sistemas de equações quando eu tenho mais de um bloco envolvido, tá? Que não é o caso desse meu primeiro plano inclinado que nós temos aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou demonstrar como é que a gente pode resolver um problema como esse, onde nós temos um plano inclinado, tá? Nesse plano inclinado tem atrito, como vocês estão vendo ali, nós temos um mizinho, né? E para poder resolver esse exercício, a gente vai ter que lembrar o seguinte: como é que são as forças, como é que as forças atuam num problema desses, né? Quais são as forças que nós temos aqui? Duas forças apenas atuando aqui. Na verdade, 3, né? Porque nós temos o atrito, eu estava esquecendo do atrito. Nós temos a força-peso que atua do bloquinho. E se vocês lembrarem que eu falei para vocês sobre a força-peso é sempre vertical e para baixo. Sempre. Ela obedece o sentido da gravidade. Qual é o sentido da gravidade, da aceleração? É G, sempre vertical e para baixo. Então a força-peso, mesmo no plano inclinado, a direção dela é
vertical e para baixo, tá? Eu vou tentar aqui. Deixa eu achar uma borracha. Cadê meu borracha? Eu não consigo apagar. Ai. Deixa eu ver aqui a minha borracha. Deixa eu dar uma endireitada nisso. Então, olha só. Ixi. Tá difícil aqui, gente. Tá difícil eu fazer uma linha reta aqui. Tá, então, ó, deixa eu apagar aqui. Eita. Não é mole. Não é mole. Professor de física geralmente não vai bem com desenhos, né? Opa. Volta. Que eu perdi minha bolinha. Aqui. Olha só. Ufa, meu Deus, eu vou deixar assim porque senão daqui a pouco eu pioro mais as coisas. Então olha só, nós temos a força de peso que atua vertical e para baixo. E como resposta da superfície que a gente estudou semana passada, nós temos uma força normal. Só que essa força normal, gente, ela é sempre perpendicular à superfície. Então olha só, eu tenho que pegar a borracha toda hora aqui que eu não sei porque sumiu do meu atalho da caneta aqui. Então ó, a força normal, gente, ela é sempre obedece à superfície. Ela sempre vai ser perpendicular à minha superfície. Ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus com relação à superfície. Então a força normal e a força peso, como a gente observa ali, elas não serão iguais. Elas não serão iguais, certo? Elas não irão se anular. Até porque se elas se anulassem, a minha caixinha não sairia do lugar. Ela ficaria paradinha ali. Mas o que acontece é que a caixinha escorrega. E ela escorrega por quê? Porque a força peso não consegue ser anulada com a força normal nesse caso. Então, como é que a gente pode modelar um problema desse? Como é que a gente vai fazer isso aí? Muito simples, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar todas as forças. Já coloquei a força peso aqui. Eu vou colocar agora a força, a FAT, aqui desse lado, né? A FAT está aqui. Aqui está a minha força normal, né? Está aqui, bonitona, né? Força normal. Nós temos a força peso vertical e para baixo aqui. Vou deixar, olha lá, bem grosso, bem forte, né? E para começar esse problema, eu vou ter que fazer o primeiro ajuste. Qual vai ser o meu primeiro ajuste? Meu primeiro ajuste vai ser no eixo de coordenadas. Vocês lembram que eu sempre analiso os eixos Y e os eixos X em qualquer uma das situações. Para resolver o plano inclinado, eu preciso entortar o meu eixo de coordenadas. O que eu quero dizer com isso? Simples. Olha só. O meu eixo vertical, o eixo Y, ele é sempre vertical, né? Como a gente está observando aqui. E o eixo X é sempre horizontal. Para resolver esse problema, eu vou ter que entortar esse eixo de coordenadas. Eu vou entortar com as mesmas quantidades de graus que nós temos aqui, ó, deste plano inclinado. Quantos graus nós temos aqui no plano inclinado, eu vou entortar também o meu eixo de coordenadas. Ou seja, eu vou deixar ele tortinho e igualzinho o meu plano inclinado. Ou seja, esse aqui vai ser o meu novo X e esse aqui vai ser meu novo Y. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso vai facilitar a minha vida, acreditem em mim. Isso facilita a minha vida. Porque na hora de analisar esses vetores de força, eu vou ter mais vetores nos eixos de coordenadas. E apenas um vetor estará fora do eixo de coordenadas, estará no plano. E vocês lembram que quando eu tenho um vetor no plano do eixo de coordenadas, eu preciso decompor esse vetor. Então, esse é o nosso primeiro desafio no plano inclinado. É que a gente vai ter que mudar o eixo de coordenadas, tornar ele aqui ó, torto, como vocês estão vendo, para que mais vetores fiquem nos eixos. Então, por exemplo, aqui ó, o vetor normal. Com esse meu novo eixo de coordenadas, ele pertence ao eixo Y. Olha lá, não está no eixo Y. A FAT, ela não está no eixo X? Beleza. E a força peso? Bom, a força peso ferrou, porque ela está no plano. Ela está no plano X e Y. Então ela vai precisar ser decomposta. Eu vou ter que decompor esse vetor peso para que eu consiga fazer a análise do meu problema. Então eu vou ter uma força peso que vai estar atuando no eixo Y e eu vou ter uma força peso que vai estar atuando no eixo X. Beleza? De que forma vai acontecer isso? Eu vou decompor ela de acordo com esse meu novo eixo de coordenadas. Então olha só, eu vou ter uma força peso X que estará nessa direção e eu vou ter uma força peso, vou ter que apagar aqui esse meu P, tá?
E eu vou ter uma força peso, aqui tá a minha força peso, tá? Vou botar ela aqui embaixo para não complicar muito a vida de vocês. E eu vou ter uma componente dessa força peso que está atuando aqui, ó, nesse meu novo eixo Y. Então eu tenho uma força peso que está atuando no eixo X e uma força peso que está atuando no eixo Y, tá? Como vocês estão vendo na figurinha ali, ó, nós teremos uma força peso PX assim, nós teremos uma força PY assim. E aqui estará a nossa força peso P. Isso aqui a gente já fez bastante na nossa vida. Já fizemos bastante. Sim, naquela aula de vetores, pessoal, a gente aprendeu a decompor vetores. Para quê? Para quando eu chegasse com um problema como esse, eu soubesse usar o ferramental que eu aprendi lá em vetores. Então, olha só, gente, vou desenhar aqui novamente, nesse cantinho aqui, ó, o meu vetor PX. Aqui está o PX e aqui está o meu vetor P, vertical e para baixo. E aqui está o meu vetor PY. Como a gente sabe, essas componentes elas formam 90 graus entre si, né? E qual era a técnica que eu ensinei para vocês lá? Eu ensinei a técnica que essa força aqui, esse vetor PY, eu poderia jogar ele aqui, eu transladar ele, né, paralelamente. Então eu estou transladando ele paralelamente aqui, tá difícil de transladar ele paralelo, né? Vamos tentar aqui se eu consigo fazer mais bonito isso aqui, tá, gente? Vamos ver, porque eu sei que eu preciso que vocês entendam isso. Então, olha só, aqui está o meu vetorzinho PX retinho. E aí eu posso transladar o meu vetor PY aqui para essa ponta. E aqui estaria meu PY, certo? Em termos do vetor P. Ou seja, eu teria um ângulo θ aqui. E aí que veio o grande pulo dessa decomposição vetorial, né? Porque a gente agora precisa escrever qual é o valor de Px e qual é o valor de Py para poder resolver esse problema. Porque se eu analisar bem o meu problema, a força Py anula a força normal. Então agora o novo valor da minha normal no plano inclinado é igual a Py. Por quê? Porque elas estão no mesmo eixo de coordenadas, né? Se elas estão no mesmo eixo de coordenadas e a caixinha não sai voando para cima, é sinal que elas se anulam. Primeira lei de Newton, né? Então, ó, a normal é igual a componente Py. Essa é a nossa primeira constatação. E quem faz acelerar a minha caixinha para baixo é a componente Px. A Px acelera a caixa para baixo. A caixa para baixo. Beleza? Então, só olhando para o meu problema, é isso que eu concluo. Ó. Eu tenho uma força Py decomposta da componente P aqui, que vai anular a força normal, e nós temos uma componente Px que, enfim, vai fazer a minha caixinha cair para baixo. Certo? E nós temos a força de atrito aqui atuando sobre nós. Então, como é que eu vou obter essas componentes? Gente, primeira coisa. Estão vendo esse ângulo aqui? Nós precisamos obter ele. Como é que nós vamos obter ele? A partir das relações que nós vimos lá também nas aulas sobre vetores, né? Isso aqui, ó, esse plano inclinado, o que ele é? Ele é um triângulo retângulo. Onde essa parte aqui é o que nós chamamos de... Opa, não é seno não. Tá? Ixi, minha bocaria... Saudades da minha borracha na mão. Não tenho a borracha na mão, eu tenho que ficar pegando ela aqui. Ó, então eu tenho aqui o meu cateto oposto. Nós temos aqui o cateto adjacente. E aqui nós temos onde está a caixinha, a hipotenusa. Perfeito? Não é isso que nós temos? Todas as partes do nosso triângulo retângulo. Eu preciso achar o valor do ângulo. Por quê? Fisicamente, e isso, quer dizer, fisicamente não, a matemática nos ensina que quando eu tenho uma situação como essa, né, se eu fizer retas aqui, construir retas paralelas, esse ângulo aqui que nós temos, esse θ que nós temos aqui, é o mesmo θ que vai aparecer nesse outro lado aqui da minha caixinha. Tá? Lá quando vocês aprenderem trigonometria, né, ou triângulos semelhantes, né, semelhança de triângulos, tá tentando lembrar o nome verdadeiro disso, né? Ou encontrar ângulos, vocês vão ver que este ângulo aqui ele é facilmente obtido como sendo igual a esse ângulo que nós temos entre a componente Px e a componente P
do nosso plano inclinado, tá? Beleza? Então, quanto mais inclinado ficar minha reta aqui, quanto mais inclinado for esse meu ângulo aqui do meu plano inclinado, maior será também este ângulo da componente P com a componente PX que nós observamos ali. Então, se eu achar esse ângulo, eu sei qual é esse ângulo aqui. E se eu souber este ângulo aqui entre P e PX, eu sei decompor os meus vetores, porque a gente já aprendeu a fazer isso. Como é que eu posso achar esse ângulo? Simples. Eu tenho o valor do cateto oposto e o valor do cateto adjacente. Aqui está 6 e aqui está 5. Então, eu vou, a partir dos catetos, obter o ângulo. E quem me ajuda a fazer isso é a tangente. A tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, como é que ficaria a minha tangente? Eu vou fazer aqui desse lado aqui, ó. A tangente vai ser o cateto oposto, a tangente do ângulo vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Vale 5 metros, ó, vale 5 metros. Então, nós temos tangente θ que é igual a 5 sobre o cateto adjacente que vale 6 metros, olha ali embaixo, né? Então, 5 sobre 6. Então, a minha tangente de θ vai ser 5 divididos por 6. Faz aí comigo. 5 divididos por 6, 0,83. Para extrair o ângulo, o que eu faço? θ é igual a tangente na menos 1 de 0,83. Então, qual é o meu ângulo de θ que nós temos ali? Shift tangente de 0,83. Isso aqui é 39,69. 39,69. Então, nós temos um ângulo de 39,69 graus. E este aqui é o mesmo ângulo que aparece aqui. Tá? Se vocês observarem bem, essa figurinha que eu tenho desenhada ali, ela nada mais é do que um triângulo retângulo tortinho. Ó, aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui está o meu ângulo θ, certo? Então eu tenho um triângulo tortinho. Aqui nós temos o PX, aqui nós temos o P e aqui nós temos o PY. Se vocês observarem, o PY é um cateto oposto, o PX é um cateto adjacente. E se vocês lembrarem o que relaciona o cateto adjacente com a sua hipotenusa, com P aqui, cateto adjacente com a hipotenusa, é um cosseno. Então, se vocês lembrarem lá da aula de vetores, eu posso facilmente escrever o PX como sendo P cosseno de θ, porque a relação entre um cateto adjacente e uma hipotenusa é um cosseno. E se tu observar a relação entre PY e P, vai ser um seno. Seno de θ. Beleza? Não lembra disso? Vai aí nas playlists que eu tenho aqui no canal, né? Acha a aulinha sobre vetores, acha a parte sobre decomposição de vetores que eu explico lá com muito mais detalhes, tá? Beleza? Então olha só, nós temos PX e nós temos PY aqui. Para que eu preciso deles? Bom, primeiro, eu preciso obter o valor da FAT. Vocês lembram da FAT? Né? Por que eu preciso da FAT? Porque olha só, o bloquinho vai escorregar para baixo. Quais as forças que vão fazer escorregar para baixo? Bom, a força PX e a FAT vai fazer uma força de maneira a proibir que ele escorregue para baixo. Mas enfim, ele vai escorregar, né? E se ele vai escorregar, meus queridos, então logo eu posso escrever aqui o meu problema como sendo uma segunda lei de Newton. Se eu obedecer as minhas regrinhas de sinais, ou seja, as coisas que vão para a esquerda são negativas e as coisas que vão para a direita são positivas, eu vou escrever esse meu problema da seguinte forma, como sendo Px mais Fat. Se ele vai escorregar para baixo, então aqui nós temos massa vezes menos aceleração, porque a aceleração vai ser para a esquerda também. Dessa forma, eu garanto que meu problema vai dar certo. Tá? Mas de qualquer forma, eu preciso da Fat. E se vocês lembrarem como é que eu obtenho a FAT, vou escrever em outra cor aqui. Para escrever a FAT eu preciso da normal. É a normal vezes o coeficiente de atrito. E se vocês observarem quem é a minha normal, olha só quem é normal, é PY. Então vamos obter o valor de PY? Vamos lá então. Ó. O PY ele é a força peso vezes o seno do ângulo, o seno de 39,69. Então, quem é
a força-peso. A força-peso é massa vezes gravidade. Qual é a massa do meu bloco? 6 kg. Então vai ser 6 vezes a gravidade, massa vezes gravidade, vezes o seno, né? Ó, é peso vezes o seno. Então, vezes o seno de 39,69. Então, o valor da minha PY vai ser igual a 60 vezes seno de 39,69. Então, o valor de PY vai ser... Quanto vai ser PY? 60 vezes seno de 39,69, 38,31. Então, nós temos aqui uma força-peso na direção de Y de 38,31 newtons. E essa força PY é igual a normal. Se eu tenho a normal, eu posso calcular a FAT, né? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a FAT? Então, a FAT vai ser 38,31 vezes, qual é o valor do coeficiente de atrito? 0,1. Então, ó, vezes 0,1, isso aqui é 3,83, né? Só fazer aí, ó, vezes 0,1, confere aí o resultado para não ter problema, né? Que foi um lapso da cabeça. 3,83 newtons de força é a FAT. Tá quase resolvido o nosso problema, gente. Por quê? Porque agora eu vou pegar em roxinho, ó, pegar em roxinho e escrever aqui embaixo. Porque agora eu posso escrever o meu problema. Eu posso terminar ele. Eu posso obter a aceleração do sistema. Porque eu preciso de Px. E Px eu sei como obter. Olha só como é que eu obtenho Px. Tá aqui, ó. P cosseno do ângulo. Então vai ser o quê? Vai ser 6 vezes 10, né? Porque a força peso, lembre-se que é massa vezes G, né? Lembrando, então o peso é 6 vezes 10, que é 60 newtons. Então eu tenho Px menos Px, que é 60, vezes o cosseno de 39,69. Não se percam nos meus rabiscos. Menos, mais, desculpa, mais, porque eu estou somando com a força de atrito, 3,83, como vocês estão vendo. Menos, ó, menos porque menos massa vezes aceleração, o sinal vai para frente, né? Então eu fico menos 6 vezes A, porque a massa vale 6. Certo? 6 vezes A. Então como é que fica aquela partezinha ali, ó? 60 vezes cosseno de 39,69. 60 vezes cosseno de 69, 39,69. Então isso aqui vai dar 46,17. Então menos 46,17 menos 3, mais 3,83, que é igual a menos 6 vezes A. Então, ó, eu pego esse 46,17 e vou subtrair de 3,83, né? Que é o que a gente espera. Então, menos 3,83. 42,34 menos 42,34, que é igual a menos 6 vezes A. O que a gente está observando? Que nos dois lados da igualdade nós temos o sinal negativo. Nós podemos então multiplicar tudo por menos 1 para sumir com esse sinal negativo, né? E então nós podemos resolver a aceleração, que eu vou colocar aqui em cima para não ficar em cima da minha cara, né? Vou colocar aqui em cima. Então vai ficar 42,34 sobre 6. Então qual é o valor da aceleração? 7,05 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui. Então, ó, aqui só para salientar que eu continuei aqui no roxinho. Beleza, resolvemos o nosso exercício, né? Resolvemos um plano inclinado que tem uma caixinha apenas, tá? Bom, eu sei que eu demorei mais nesse exercício aqui porque eu expliquei muitos detalhes que agora a gente vai considerar como sendo padrão pra gente, tá? Eu vou considerar aqui várias coisas agora que eu fiz aqui, que eu demonstrei para vocês, eu vou considerar como padrão, porque isso sempre acontece no plano inclinado. Por exemplo, o Px, aquela componente da força P que atua no eixo X, ela vai ser sempre uma relação de cosseno do ângulo do plano inclinado. O Py vai ser sempre uma relação de seno. Então, eu já posso partir de um exercício de plano inclinado com esses valores, com esse ferramental. Então, olha só, para esse próximo exercício aqui que eu tenho aqui, quais são as forças que atuam, né? Então, vamos considerar aqui que não tem atrito, tá? Então, eu tenho uma massa aqui de um bloco de 5 kg, por exemplo. Ele está preso nessa corda e eu quero descobrir qual é o valor da constante elástica da corda. É isso que eu quero saber.
certo? Quero saber qual é o valor da constante elástica da mola que nós temos aqui, sabendo que essa mola foi deformada em 10 centímetros. 10 centímetros de deformação. O X aqui, ó, 10 centímetros. Lembram do X? Porque a força elástica é K vezes X, né? Lei de Hooke. Onde o X ali é a deformação na mola, ou delta X, né? Enfim. Bom, enfim. Gente, então eu tenho uma massa de 5 quilos. Como vocês sabem, força-peso atua sempre vertical para baixo. Só que agora, como eu tenho um plano inclinado, eu tenho que mudar os meus eixos de coordenadas que atuam sobre essa minha caixa. Então agora vai ser aqui meu eixo Y, aqui vai ser meu eixo X, beleza? Quais são as forças que atuam aqui? Eu tenho a força de tração que puxa para cá, certo? Eu tenho aqui então a minha componente PX que vai puxar lá para baixo. Nós temos a componente PY que puxa lá para cá, né? E a normal que anula a PY, porque a caixa não sai voando para cima. Então são essas as forças que atuam sobre a minha caixa. Depois do lance da mola, eu vou verificar depois. Como esse meu sisteminha aqui está em repouso, o que acontece? A força de tração T' que tem aqui, que está puxando a mola para cima, né, e faz com que a mola exerça uma força elástica aqui para baixo, são forças de mesma intensidade. Então o que eu concluo, meus queridos? O que eu concluo, né? Esse probleminha aqui, a caixa não está escorregando, porque ela está parada, porque ela está presa por aquela mola. Ou seja, se o meu objeto não está se movendo, eu sei que a força resultante sobre ele é igual a zero. Primeira lei de Newton. Então nesse probleminha aqui, é um problema que é um pouco mais simples até de ser resolvido. Tá? Porque a força resultante é igual a zero. Então eu não preciso multiplicar pela massa pela aceleração e achar o valor da aceleração. Não, né? O que eu sei? Eu sei o seguinte, que a força Px que está atuando aqui, ó, puxando ela para baixo, vai ser igualada à força de tração. Por que vai ser igualada à força de tração? Porque a caixinha não vai cair. E se ela não vai cair, as duas forças têm que ser iguais. Então, ó, o bloco, no bloquinho, nós temos que a normal é igual a Py. E nós temos que a força Px mais... Vamos obedecer aos sinais aqui, né? Menos Px mais a força de tração vai ser igual a zero também, né? Porque o bloquinho tem que estar parado. Normal tá, Px está para lá, tração está para lá. Eu sei que se eu somar as duas tem que dar igual a zero. O objeto não vai se mexer, certo? O que eu sei também? Eu sei que Py, pelas deduções que eu fiz anteriormente, é P seno do ângulo. E que Px é P cosseno do ângulo. Vamos supor que o ângulo aqui seja de 30 graus, tá, gente? Vou botar um ângulo aqui. Eu já mostrei para vocês como é que a gente pode obter o ângulo em termos das dimensões do plano, né? Fiz no exercício passado. Mas vamos pegar aqui agora já um ângulo pronto, né? 30 graus. Beleza? Então, olha só, gente. Continuando aqui, ó. Eu vou partir aqui do bloquinho. Então eu vou pegar uma caneta azul aqui, azul é forte, né? Então normal é igual a Py. Eu preciso de alguma informação aqui em relação a essas duas grandezas aqui, normal e Py? Não, porque eu precisaria dela se eu tivesse a força de atrito. Como não tem atrito, então são informações que não são relevantes para mim. Então eu vou me prender no eixo horizontal do meu novo plano ali, do plano inclinado, né? Onde nós temos que menos Px mais a tração é igual a zero. Beleza? Tranquilo? Então, eu já vou salientar que na mola, o que acontece? Nós temos uma força de tração linha puxando ela para cima e ela equilibra com a sua força elástica, né? Ó, a força elástica puxa para baixo. Ou seja, na mola nós também teremos a primeira lei de Newton, né? Nós teremos a tração T' puxando para cima menos a força elástica puxando para baixo. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, a tração T' é igual à força elástica. E aqui embaixo, ó, menos Px é igual a menos tração. Passei a tração para o outro lado. Ou, né, a gente poderia escrever de maneira mais fundamentada, né, que a força Px é igual à tração. Porque está tudo paradinho. Tudo está parado. Galera, a corda não é a mesma? Não é a mesma corda que prende a mola e prende a caixa? Não é a mesma corda?
Então, as forças de tração, só pode existir uma tração na corda, só um valor de tração. Ou seja, aquela tração que está presa no bloco, ela tem que ser igual à tração da mola. Ou seja, agora nós temos uma bela maneira de descobrir aqui o valor da constante elástica. Por quê? Se eu sei que Px é igual à tração e que a tração é igual à força elástica, logo a força Px é igual à força elástica. Força elástica. Só usando a lógica. Ó. Se eu sei que Px é igual à tração porque está parado e que a tração é igual à força elástica e a tração é a mesma na corda porque só tem uma corda e é a mesma corda, ou seja, a força peso X é igual à força elástica. Como é que calcula a força peso X? Eu já sei fazer isso. Isso aqui é peso vezes cosseno do ângulo, né? Peso vezes cosseno do ângulo. Isso aqui eu já deduzi para vocês. E a força elástica? O que é a força elástica? A força elástica é K vezes X. Perfeito? X é deformação. Lembrando que a deformação tem que estar em metros. Se a deformação é de 10 centímetros, isso aqui é igual a 0,1 metro. Não se esqueçamos, tá? Então o peso. Qual é o peso? O peso é, nós temos uma massa de 5 kg. Então vai ser 5 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo que nós temos no plano inclinado, vezes K, vezes 0,1, que é a constante elástica, que é a deformação da mola. Então 5 vezes 10 é 50, vezes cosseno de 30, quanto que é o cosseno de 30? 0,86, que é igual a K vezes 0,1. Então, 50 vezes 8,6, 50 vezes 0,86, isso aqui é 43, que é igual a K vezes 0,1. Então, o meu K vai ser 43 sobre 0,1. Ou seja, meu K vai valer 43 dividido por 0,1. Isso aqui é 430 em unidades de constante elástica, newtons por metro. Essa é a constante elástica da minha mola. E essa é a maneira que nós temos de resolver esse problema, que parecia bem complexo, mas como a gente viu aqui, é um problema que pode ser resolvido facilmente, mais fácil do que a caixinha solta, né? Onde nós teríamos uma aceleração, teríamos que obter a aceleração. Certo, gente? Tranquilo? Esses exercícios clássicos, como vocês viram, é assim, plano inclinado tem que descobrir Px e Py. No exercício das caixinhas eu tenho que acoplar as caixinhas, que eles têm a mesma aceleração, que eles têm a mesma tração, certo? E se eu respeitar isso, pessoal, eu consigo resolver qualquer exercício de física. Porque os exercícios vão mudando os seus aspectos, mas eles na essência são sempre parecidos. Então olha só, nós temos mais alguns exercícios aqui para as atividades de vocês, né? Vou pegar aqui um laser. Então olha só, nessa primeira atividade aqui, bem fácil, bem parecido com o que eu já resolvi com vocês. Um exercício de acoplamento de caixinhas, bem fácil, bem como eu já resolvi. E aqui temos o upgrade, né, que deve estar em cima da minha cara aqui, né, deve estar cortado totalmente. Mas sem problema, depois vocês vão pegar o material no cigarro e vão conseguir enxergar direitinho. Nós temos um plano inclinado com caixinhas presas por polias. Vamos ver se vocês conseguem resolver esse exercício aqui, que é simples, não tem erro, tá? Se vocês usarem as mesmas coisas que eu fiz. Uma equação para cada bloquinho. Na caixinha que está no plano inclinado, usar as relações de Px e Py para obter os resultados, né? E lembrar que a aceleração dos blocos é a mesma e que a tração na corda também é a mesma. Se vocês respeitarem isso, voilá, vocês vão resolver o exercício de vocês. Certo, gente? A aula de hoje é isso. Fechamos leis de Newton, tá? Agora é exercitar, agora é cair de cabeça nesse negócio para que nas próximas semanas vocês tenham um bom aproveitamento aí na nossa avaliação. Beleza? Porque eu tenho uma boa surpresa com vocês. É isso, um abraço para vocês, até a próxima. Nos falamos. Tchau pra vocês.